Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem e esteja conosco nas nossas atividades. Segundas-feiras, às 20 horas, Evangelho no Lar, o nosso Evangelho presencial às 19h30 na terça-feira e a nossa irradiação das 20h30 online e presencial e posteriormente também todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa Reforma Íntima. Segue o nosso contato, nosso telefone para aqueles que querem entrar em contato, o nosso endereço, siga também o nosso perfil no Instagram e segue o nosso QR Code e o nosso Pix para aqueles que querem nos auxiliar, nos financiar financeiramente, auxiliando o nosso trabalho, na manutenção dos nossos trabalhos também. Toda ajuda auxilia muito. Mestre querido, agradecemos, Senhor, por mais esse Evangelho no lar e nosso lar, por mais essa oportunidade. Pedimos o auxílio dos benfeitores responsáveis por essa atividade do Centro Espírita Ceareiros do Bem, bem como nossos benfeitores, para nos auxiliar no entendimento, no esclarecimento da lição e de que forma possamos também colocar em prática esse conhecimento em nossa vida, que nos conduza nesse sentido. Convidamos também a estarem conosco a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão ligados a nós, aos nossos lares, seja por quaisquer motivos que sejam, a também realizarem esse evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição no livro Messe de Amor é a lição número 6, Caridade Difícil. Distendes o agasalho e envolves o corpo estanquido, derramando sobre o coração a linfa da tranquilidade decorrente da caridade ao nu. Ofereces o pão generoso e a água fria e experimentas o júbilo interior que nasce na fonte sublime da caridade ao esfaimado e ao sedento. Favoreces com a célula moeda e participas da emoção que flui da caridade ao necessitado. Partilhas a piedade e harmonizas a consciência ante a caridade para com o aflito moral. Doas o medicamento e renova-te ante a bênção praticada pela caridade ao enfermo. Ensejas o teto gentil, favorecendo a alma com a paz cantante que se deriva da caridade dirigida ao desabrigado. Desculpas a ofensa, propiciando calor de fé ao espírito ferido ante a caridade do ouvido ao mal que surge no coração dos maus e dos enganados. E crês que conjugas o verbo amar, vivendo o verbete caridade nas diversas modalidades enunciadas pela mensagem evangélica. Todavia, ainda podes mais fazer. Se desejas integração real no espírito cristão da caridade, vai mais além. Há outros espíritos em torno de ti que aguardam mãos invisíveis capazes de o socorrer. Possivelmente não os conheces, não os vês, não os ouves, não são do teu círculo, mas não os ignoras. Conhecê-los-á através da Revolução Espírita que te falou deles, os atormentados de além-túmulo, nossos irmãos desencarnados, sofredores. Aos que se converteram desde ontem em verdugos e seguem os teus passos afligindo-te. Alguns dormem, hipnotizados, outros desconhecem o país onde se encontram, muitos se detêm nas tormentosas evocações do passado, vários se agregam e experimentam a angústia do magote em que se reúnem, diversos choram, esfaimados, sedentos, desabrigados, friolentos, enfermos. São náufragos da vida física que a morte recolheu. Todos eles precisam de nós. Desde que conheces e possuis a centelha espírita que persiste ardente em tua alma, ora por eles, ama-os
pensa neles com vibração mental positiva de auxílio, e quando surge a ocasião, nas células cristãs em que militas, ao longo do caminho carnal, recebe-os, favorecendo-os com a palavra evangélico-medicamentosa, que os anime, console, desperte, encaminhe e cure. Oferece as tuas antenas psíquicas e deixe-os incorporar pela mediunidade que portas, a fim de que sejam aquinhoados pela caridade do teu esforço. Sofre-los-á quando te dedicares a socorrê-los. Participarás intimamente das suas agonias e aflições. Nem sempre se desprenderão de ti imediatamente. Demorar-se-ão alguns ao teu lado, aguardando, e os sofrerás. Sofrerás conflitos íntimos e silenciosos, sob a ação deles. Não os temas, porém, não te rebeles. Entrega-os ao médium divino, considerando que eles necessitam de quem os ame na terra e da terra os ajude. Medita quanto à alegria que experimentarias se no lugar deles encontrasse alguém que oferecesse o vaso psíquico, físico-psíquico, para a tua libertação, e faze, então, o que gostaria que fizessem por ti, exercendo-te desde hoje na prática dessa caridade difícil e algo ignorada, que os olhos do mundo não veem, nem a gratidão dos amigos recompensa, com o suborno do reconhecimento precipitado ou da bajulação indispensável, na certeza de que Jesus, que nos ama desde há milênios até hoje, não se cansa de alongar sua inefável misericórdia e amor até os abismos de inferioridade em que nos detemos. Essa lição, a caridade difícil, é uma das lições mais bonitas que eu já vi sobre caridade. Ela me tocou profundamente, não sei quanto a vocês, mas eu achei ela de uma profundidade espetacular. Joana aqui vai nos descrever todos os tipos de caridade e o que elas nos propiciam. Ela vai dizer que despendes, dê o agasalho e envolve o corpo estanquido, derramando sobre o coração. Agasalhe um irmão e você vai derramar sobre o coração a linfa da tranquilidade decorrente da caridade ao nu. Então ofereces o pão generoso e a água fria, experimentarás o júbilo interior que nasce da fonte sublime da caridade ao esfaimado e ao sedento. Favorece com a célula moeda, o dinheiro, e propicias e participarás da emoção que flui na caridade ao necessitado. Partilhas a piedade e harmonizas a consciência ante a caridade com os aflitos morais. Doas o medicamento e renova-te ante a bênção praticada pela caridade ao enfermo. Ensejas o teto gentil, favorecendo a alma com paz, cantante que se deriva da caridade dirigida ao desabrigado. Desculpa a ofensa, propiciando calor de fé ao espírito ferido ante a caridade, do ouvido ao mal que surge no coração dos maus e dos enganados. E crê que conjugas o verbo amar, porque todas essas caridades são formas de expressão de amor, são oportunidades em que a gente pode dilatar nossa capacidade de amar. E todas essas caridades auxiliam tanto a quem faz como a quem recebe. Até mais auxilia quem faz essa caridade do que propriamente quem recebe. Vivendo o verbete caridade nas diversas modalidades enunciadas pela mensagem evangélica. Então ela já nos diz aqui que existem diversas formas de caridade,
que nós cristãos façamos todas elas. Divulgamos a mensagem evangélica através da caridade nas várias e diversas formas de se praticar a caridade. A caridade material e a caridade moral, a caridade íntima nossa. Mas ela diz que, todavia, ainda podes mais fazer, que não só essas caridades, mas ainda podemos fazer mais. Se desejas integração real no espírito cristão da caridade, vai mais além. Há outros espíritos em torno de ti que aguardam mãos invisíveis capazes de o socorrer. Possivelmente não os conheces, não os vê, não os ouve, não são do teu círculo, mas não os ignoras. Então aqui ela está dizendo que existe um tipo de caridade que nós podemos exercer, não apenas a caridade material, mas aqui ela vai dizer especificamente da caridade espiritual, um auxílio aos irmãos no mundo espiritual. E por isso que ela diz que possivelmente aqueles que não são médiuns, nós que não somos médiuns, não vamos ver, não vamos ouvir, não são do nosso círculo, porque não estão encarnados. Mas ela diz, não os ignore. Conhecê-los-á, aqueles que não conhecem ainda, conhecê-los-á através da Revolução Espírita, que te falou deles. Os atormentados de além-túmulo, nossos irmãos desencarnados, sofredores. E aqui eu acho lindo isso da doutrina espírita, que na minha opinião é uma das religiões mais humanas, as religiões espiritualistas e de uma forma especial espírita, na minha opinião, porque ela traz essa humanidade, essa universalidade de que tantos os encarnados necessitam de auxílio, que somos todos nós, quanto os desencarnados. E nós os conhecemos, passamos a conhecer através da Revolução Espírita, através dos ensinamentos que os espíritos nos trouxeram por Allan Kardec. Ali, nós tomamos conhecimento sobre o mundo espiritual, o que ele era, e descobrimos então que é o local de onde nós viemos. E que não existem diabos, demônios e satanases como nós até então éramos compelidos a acreditar. Pós a Revolução Espírita, nós compreendemos então que todos esses espíritos também são nossos irmãos, que estão desencarnados porque estão no mundo espiritual e sofredores. Aos que se converteram desde ontem em verdugos e seguem os teus passos afligindo-te. Aqui ela diz que dentre esses irmãos nossos desencarnados estão os nossos verdugos, os nossos obsessores, os nossos espíritos, os que são inimigos nossos no mundo espiritual. Aos que dormem, os espíritos no mundo espiritual que dormem, os hipnotizados. Outros desconhecem o país onde se encontram aqueles que ainda não sabem que desencarnaram, que se encontram no mundo espiritual. Muitos que se detêm nas tormentosas evocações dos nossos irmãos que desencarnaram, mas permanecem ainda no passado, como se vivendo, revivendo a reencarnação que acabaram de ter. E aí ela vai dizer, vários se agregam e experimentam a angústia do magote em que se reúnem. Diversos choram, esfaimados, sedentos, desabrigados, friolentos e enfermos. E aqui ela vai
dizer que esses problemas, esses conflitos espirituais, materiais que nós temos, nós também carregaremos eles para o mundo espiritual de uma forma diferente, mas com as mesmas necessidades internas. São os que permanecem ainda no que a gente chamaria de umbral, que é o local de expurgo, onde esses espíritos se detêm pela sua faixa mental, pelos seus pensamentos. São náufragos da vida física que a morte recolheu. Todos eles precisam de nós. Aí ela faz um convite mais uma vez para nós, que todos eles precisam de nós, todos os nossos irmãos, inclusive os nossos inimigos do mundo espiritual, também necessitam de nós. E por isso nós precisamos nos utilizar do verbo amar, para que a gente consiga auxiliá-los. Porque se hoje eles são nossos inimigos, no passado fomos nós aqueles que eram seus verdugos, que algo fizemos que marcou tanto na alma deles essa ferida, esse mal que nós fizemos, que hoje eles tentam vingar-se de nós e por isso se transformaram em nossos verdugos. Então, o que nós podemos fazer por eles, agora que temos mais consciência, noção dos nossos erros, auxiliá-los e amá-los. Desde que conheces e possuis a centelha espírita, que persiste ardente na tua alma, ora por eles. Então aqui ela vai dizer o que eu posso fazer então pelos meus inimigos, pelos espíritos sofredores, pelos espíritos que se encontram no mundo espiritual. E eu não tenho mediunidade. Orar por eles. Isso todos podem fazer. Orar por eles. Ama-os. Pensa neles com vibração mental positiva de auxílio. E quando surge a ocasião, nas células cristãs em que se milita, ao longo do caminho carnal, recebe-os, favorecendo com a palavra evangélico-medicamentosa que os anime, console, desperte, encaminhe e cure. Aqueles que, por ocasião, tiverem oportunidade de estarem numa reunião mediúnica, podemos auxiliá-los com isso. Palavras evangélicos medicamentosas, de ânimo, de consolo, de despertamento, encaminhando eles aos locais no mundo espiritual e auxiliando a curá-los. E agora ela vai dizer aqueles que são médiums, que também essa é uma grande parte, eu diria, da caridade difícil, principalmente aos médiuns. Porque os médiuns vai oferecer as tuas antenas psíquicas e deixe-os incorporar pela mediunidade que portas, a fim de que sejas aquinhoados pela caridade do teu esforço. Então, essa é uma verdadeira caridade difícil, porque sofrê-los-á quando te dedicares a socorrê-los. E ela está nos dizendo que nós sofreremos quando nos dedicarmos a socorrer esses nossos irmãos, principalmente quando tiver mediunidade. Por que sofrerás? Ela vai dizer os tipos de sofrimento. Participarás intimamente das suas agonias e aflições. Os médiuns relatam que, quando de uma reunião mediúnica, no momento de incorporação, e vem um espírito sofredor, eles sentem a tristeza, sentem aquela aflição, sentem o que o espírito no momento está sentindo. Então, eles estão partilhando com eles essa mesma agonia e intimidade e aflição que eles guardam na sua intimidade.
literalmente, essa é a verdadeira empatia. Nem sempre se desprenderão de ti imediatamente, porque como você é um auxílio, alguns necessitam da sua energia. Você também passa a ser professor, auxiliá-los, e eles permanecerão ao lado. Muitos médiuns na reunião mediúnica, por exemplo, antes de iniciar a reunião, ao longo do dia, os espíritos já vão se aproximando e eles já vão sentindo a interferência dos espíritos que mais à noite entrarão na reunião mediúnica, e muitos, posterior à reunião mediúnica, continuam esse trabalho. Demorar-se-ão alguns ao teu lado, aguardando, e os sentirás. Então ela está dizendo que alguns nós teremos ao nosso lado por algum tempo, e nós sentiremos eles. E essa aqui é uma parte de uma mediunidade que podemos ter, não só na mediunidade ostensiva, que não é todos que têm essa mediunidade mais ostensiva, mas aqueles que não têm uma mediunidade ostensiva, mas têm uma certa sensibilidade, e pelo trabalho evangélico cristão espírita, vamos adquirindo também uma certa sensibilidade, principalmente se estão no campo de auxílio. Então, sentiremos muitas vezes uma tristeza que não sabe de onde vem, às vezes dores, conflitos, nervosismos. Nós sentiremos aquilo que eles estão sentindo, porque eles estão do nosso lado, estão conosco, nos conduzindo, porque nós somos o auxílio e eles estão, é como se fosse um hospital, e eles estão conosco porque nós, nesse instante, somos os médicos auxiliando. Então, sentiremos a presença deles ao nosso lado, e a presença deles, dependendo se eles estão desarmonizados, nós também sentiremos essas desarmonias íntimas. Sofrerás conflitos íntimos e silenciosos sob a ação deles. Como ela aqui está dizendo, porque também alguns nossos irmãos obsessores, que assim chamamos, né, por uma nomenclatura mais usual, mas os nossos irmãos que não detêm por nós muito amor, eles de alguma forma nos influenciam com conflitos íntimos e silenciosos, porque principalmente pelo fato da invisibilidade, eles podem ocasionar pequenos conflitos no nosso círculo familiar, discussões, problemas íntimos, ansiedade, nervosismo, tristeza, geralmente sentimentos penosos e negativos. Se são espíritos principalmente mais ignorantes, sentiremos esse pesar íntimo, esses conflitos que eles trazem dentro deles e que nos transferem, e que também podem ocasionar pequenas situações na nossa vida, influenciando outros contra nós. Enfim, de diversas formas, podem também fazer esses pequenos conflitos que vão nos fazer sofrer no nosso íntimo. Sofrerás conflitos íntimos e silenciosos sob a ação deles. Não os temas, ela está dizendo, porém, sabe que não será fácil, sabe dos desafios que terá tudo isso, mas não os temas, não tenha medo deles. Não
te rebeles. Não seja rebelde, não se rebele contra eles, não fique com raiva deles, não fique com raiva de Deus. Entrega-os ao médium divino, entrega-os a Jesus, considerando que eles necessitam de quem os ame na terra e da terra os ajude. Porque no mundo espiritual, a pleiade de anjos, os benfeitores, esses amam todos nós, inclusive eles. Mas eles necessitam que também aqueles que se encontram na terra os auxiliem na terra, já que também foi na terra que eles tiveram seus conflitos e que necessitam de reparação. Alguns, pela energia muito densa, suicidas, pela energia muito densa que eles carregam, muitas vezes eles precisam dos choques anímicos. O choque anímico é o contato do médium com o espírito, e essa energia do médium, nesse momento de psicofonia, de contato, de incorporação, o médium, pela sua energia, auxilia o perispírito, aquele espírito. Então, pelo simples fato desse intercâmbio mediúnico, eles são auxiliados, porque estão ainda de uma energia muito densa e necessitam de uma energia mais materializada da Terra, que essa energia não tem no mundo espiritual, então necessita dos médiuns. E que na Terra os ajude. Então os médiuns que na Terra se encontram e que os auxiliem. Medita quanta alegria que experimentarias. E aí ela vai fazer a gente refletir sobre o outro lado. Se no lugar deles encontrasse alguém que oferecesse o vaso psíquico para a sua libertação, e faze então o que gostaria que fizessem por ti, exercendo-te desde hoje na prática dessa caridade difícil e algo ignorada, porque é pouco desconhecida. Fora a doutrina espírita, a Umbanda, a Quimbanda, a Candomblé, que se utilizam, eu não sei exatamente como que funciona isso nas outras religiões, nessa parte de auxílio espiritual, mas que trabalha mais com essa parte do mundo espiritual, pouco se tem auxílio, contato em outras religiões, conhecimento sobre esse auxílio aos espíritos também. E eu desconheço alguma que faça esse trabalho tão bonito de doutrinação dos espíritos que é realizado na doutrina espírita, de não só retirar a interferência, a influência dos espíritos, mas não só socorrer aquele que está sob a influência perniciosa dos nossos irmãos desequilibrados, como também auxiliar aquele que se encontra em desequilíbrio. A reunião mediúnica, ela não é tanto para aquele que está obsediado, mas é principalmente para aquele que obsedia, porque ele está com a sua evolução estagnada por causa da sua monoideia, da ideia destrutiva que ele carrega de vingança por si mesmo, que também é uma falta de confiança no amor de Deus. É uma rebeldia essa vingança, porque se confiasse plenamente em Deus, sabe que nada é por acaso e que nada fica sem reparação. Todos nós sofreremos as consequências dos nossos atos impensados. Uma dessas consequências que nos é permitido é a obsessão. Já que nós fizemos mal, nós temos que sofrer as consequências do mal que nós fizemos a outros corações. Por isso que não devemos nos rebelar, devemos aprender a amar, ter por eles bons pensamentos,
tudo isso que Joana já nos coloca aqui. Nessa caridade difícil e algo ignorada, que aos olhos do mundo não vem nem a gratidão dos amigos recompensa, com o suborno do reconhecimento precipitado ou da bajulação dispensável. Na certeza de que Jesus, que nos ama desde há milênios até hoje, não se cansa de alongar sua inefável misericórdia e amor até o abismo da inferioridade em que nos detemos. Então, essa caridade difícil, que é a caridade auxílio aos nossos irmãos desencarnados, ela também é uma caridade bastante necessária. E é uma caridade também desconhecida, não só pelo fato de poucos conhecerem essa forma de caridade, mas também desconhecidas de nós, de quanto nós ajudamos nessa caridade. Porque diferente de quantos eu auxilio, eu sei quantos eu dei agasalho, quanto eu auxiliei de forma material, eu percebo isso, mas aqueles nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual, eu não sei quantos eu auxilio, de que forma eu auxilio, se dá certo o auxílio, quanto tempo demora esse auxílio, porque é um auxílio invisível e não é um auxílio que ela fala aqui que demonstra bajulação, agradecimento, recompensa dos amigos. Não vejo, não os conheço e eu auxilio. Então não tem como eu contabilizar quantos eu auxilio. E é muito interessante que uma das formas que nós podemos também exercitar essa caridade difícil e essa caridade aos nossos irmãos no mundo espiritual é o momento do nosso evangelho no lar. Porque nesse instante também vem junto a nós realizar esse evangelho no lar aqueles nossos irmãos que se encontram ligados a nós, à psicosfera do nosso lar, ao mundo espiritual, trazidos pelos benfeitores, para também receber essa instrução, esse conhecimento e esse auxílio que é dado no momento do evangelho. E a gente pode fazer também uma doutrinação, um auxílio, um esclarecimento a eles neste momento, dizendo que nós desejamos que eles, assim como nós, também aproveitem o momento do Evangelho para se auxiliarem, para que percebam que o Evangelho é para nós um grande remédio, assim também pode ser para eles, fazendo como se fosse uma reunião mediúnica, mas sem o médium dessa reunião, porque nós sabemos que nesses instantes eles aqui se encontram e é um momento principalmente de aprendermos a exercitar essa caridade e exercitar esse amor àqueles que não gostam tanto assim de nós. E então fique para nós o convite de exercermos essa difícil caridade. Nós não sabemos como o Evangelho no nosso lar, é uma belíssima caridade também a todos os nossos irmãos do mundo espiritual. Se no momento do Natal todas as famílias se reunissem para realizar o Evangelho no lar em seu lar, não desmerecendo as reuniões em família, os encontros em família, mas se cada um realizasse no dia de Natal o Evangelho que Jesus nos ensinou no nosso lar, com certeza o mundo seria um lugar melhor, porque nesse instante o planeta estaria iluminado. A cada um que realiza o Evangelho em seu lar, o lar realmente se ilumina. Os benfeitores estão conosco, auxiliando nessa iluminação do nosso lar. E se cada um fizesse esse Evangelho em seu lar, a nossa rua se iluminaria,
o nosso bairro se iluminaria, o nosso país e o nosso planeta. Com certeza, muitos irmãos seriam beneficiados por essa energia de amor que é transmitida no momento do Evangelho no lar. Fica então o convite para nós de realizarmos essa difícil caridade, ir mais além. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos por mais esse Evangelho, que os lares que nos ouvem nesse instante possam ser auxiliados, as águas serem fluidificadas, as energias dos moradores revigoradas, fortalecidas, possam fazer a limpeza psíquica nos lares, auxiliar a todos que ali residem, a todos os animais, auxiliar a todos os vegetais e também a todos aqueles nossos irmãos, Senhor, aproveitando a oportunidade da lição. Pedimos por os nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual. Rogamos, Pai, para que eles sejam conduzidos aos locais de auxílio, de socorro, sejam esclarecidos, amparados amorosamente, que aproveitem a oportunidade do Evangelho para também auxiliar assim a si mesmos. Agradecemos, Pai, a oportunidade desses instantes de exercermos em nosso lar essa difícil caridade e que ensina-nos, Pai, a amá-los, ensina-nos a auxiliá-los, para que nós possamos exercer a caridade em todas as suas vertentes. Agradecemos a oportunidade do Evangelho. Que assim seja.